Isso é um túmulo. O que exatamente estamos vendo aqui? Porque devemos continuar a nos perguntar quando poderíamos simplesmente explorar e descobrir a verdade por nós mesmos. Vamos nos aventurar e ver o que é por baixo. O Rio Jordão, um antigo e sagrado curso de água que testemunhou alguns dos momentos mais cruciais da história bíblica, tem sido há muito tempo o centro da fé e do respeito. Foi aqui que Josué conduziu os israelitas para a terra prometida, e foi também aqui que João Batista batizou Jesus Cristo. Agora, à medida que as águas deste rio sagrado correm, algo notável está a emergir, algo que esteve escondido sob o seu solo e águas sagrados durante séculos. Mas esta descoberta não termina com a descoberta de relíquias antigas. Os residentes locais têm relatado fenómenos bizarros na área, avistamentos estranhos no céu, uma estranha tonalidade vermelho-sangue manchando as águas do rio e padrões climáticos que desafiam qualquer explicação científica. Serão estas meras coincidências ou poderão ser sinais que apontam para o cumprimento de uma profecia que Jesus avisou que viria, uma profecia que o mundo não conseguiu reconhecer até agora? Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a sua percepção da realidade. Numa descoberta extraordinária perto da antiga cidade de Petra, a poucos quilómetros do Rio Jordão, Josh Gates e uma equipa dedicada de arqueólogos descobriram o que poderá ser uma das descobertas bíblicas mais extraordinárias do nosso tempo. Nas profundezas dos antigos penhascos rosados de Petra, escondido dentro de uma câmara muito selada, a equipe desenterrou um antigo esqueleto humano, uma descoberta que causou ondas de choque tanto nas comunidades arqueológicas quanto nas religiosas. No entanto, não foram apenas os restos do esqueleto que provocaram tanta excitação. Ao lado do corpo havia uma taça lindamente trabalhada, feita de ouro brilhante e adornada com inscrições em aramaico e grego antigos. Os especialistas rapidamente especularam: poderia este ser o Santo Graal há muito perdido, o mesmo cálice usado por Jesus Cristo durante a última ceia. Durante séculos, o Graal foi cercado por mitos e lendas, que se acredita possuir poderes milagrosos, habilidades de cura, proteção e a promessa de vida eterna. Cavaleiros, reis e caçadores de tesouros procuraram por ele através de gerações, mas ele permaneceu indescritível, até agora. A localização desta descoberta notável é tão desconcertante quanto o próprio objeto. Petra, com o seu rico significado histórico, nunca foi considerada um local plausível para um artefacto cristão tão sagrado. Então, por que aqui? Por que agora? Alguns acreditam que os primeiros seguidores cristãos podem ter contrabandeado a taça para fora de Jerusalém durante as perseguições romanas, escondendo-a em Petra, uma cidade conhecida pelas suas passagens secretas e túmulos escondidos. Outros especulam que o Santo Graal deveria permanecer escondido até que o mundo estivesse realmente pronto para compreender a sua mensagem mais profunda. Igualmente intrigante é a sua proximidade com o Rio Jordão, o local do batismo de Jesus, onde os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como uma pomba. Essa conexão poderia ser mais do que apenas simbólica. Josh Gates, que esteve presente durante a descoberta, descreveu o momento como surreal, cheio de um profundo peso espiritual que pairava no ar. Mas isso pode ser apenas o começo de uma história muito maior. Que outros segredos estão enterrados sob o solo sagrado da Jordânia? O que mais poderia estar esperando para ser descoberto? Continue assistindo, porque este é apenas o primeiro capítulo do que poderia ser uma revelação muito maior. Se esta descoberta despertou sua curiosidade, clique no botão curtir, deixe-nos um comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos mergulhar mais fundo. Pouco depois da descoberta do Santo Graal em Petra, que abalou o mundo, um evento ainda mais sobrenatural ocorreu nas proximidades do Rio Jordão, algo tão extraordinário que deixou as testemunhas num silêncio atordoado e os crentes tremendo de admiração. Foi o tipo de momento que muitos descreveriam como um ato de intervenção divina, um anjo da guarda, enviado para guiar, desempenhou um papel fundamental na descoberta. Testemunhas oculares perto do rio relataram uma luz intensa e brilhante irrompendo no céu, muito mais brilhante que o sol e diferente de tudo que alguém já tinha visto. À medida que a luz radiante se espalhava pelos céus, ela começou a tomar forma. Alguns viram o contorno de asas, outros vislumbraram rostos. Muitos descreveram figuras suspensas no ar, brilhando com um brilho etéreo, pairando sobre o rio com braços estendidos e asas que brilhavam como chamas. No centro, um trono de luz brilhante se materializou, cercado por uma série de seres angélicos. E então, uma voz profunda, calma, mas inegavelmente poderosa, que falou diretamente ao coração de todos que a ouviram. Não era uma voz de medo, mas de paz e amor avassaladores. Testemunhas descreveram-no como um som que não era deste mundo, mas que parecia incrivelmente sagrado e calmante. Uma testemunha descreveu como se estivesse diante do próprio céu. Embora as imagens capturadas pelas testemunhas fossem granuladas e fugazes, vários ângulos confirmaram a presença desses seres estranhos e luminosos acima do Rio Jordão. Este evento celestial ocorreu exatamente quando o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre a superfície do rio. Para muitos cristãos, este momento parecia um eco divino de um acontecimento ocorrido há mais de 2000 anos. Foi neste mesmo rio que Jesus Cristo foi batizado,
E as Escrituras nos dizem que quando ele emergiu da água, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba e uma voz do alto declarou: Este é meu filho, a quem amo, com ele me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Poderia esta aparição moderna de luz e formas angélicas ser uma confirmação da presença de Deus mais uma vez sobre o Rio Jordão? Alguns acreditam que marca o início de um novo despertar espiritual, enquanto outros veem-no como um aviso final antes do cumprimento das profecias do fim dos tempos. O que quase todos concordam, porém, é que isso não foi mera coincidência. À medida que os arqueólogos continuavam as suas escavações ao longo das margens do Rio Jordão, descobriram ainda outra camada de história, uma que liga diretamente o mundo bíblico a evidências físicas tangíveis no solo. Sob séculos de sedimentos, a equipe desenterrou numerosos artefatos da era romana, incluindo fragmentos de cerâmica, ferramentas de ferro enferrujadas e várias moedas antigas que brilhavam sob o sol. Entre essas moedas havia uma descoberta impressionante, um denário de prata com o perfil de Tibério César, o imperador romano da época de Jesus. Esta moeda, mencionada em Lucas 3:1, está diretamente ligada ao momento em que João Batista iniciou o seu ministério, proclamando o arrependimento a todos os que quisessem ouvir. No 15º ano do reinado de Tibério César, a palavra de Deus chegou a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas 3:2. Segurar esta moeda na mão é como viajar no tempo, até o momento em que João chamou o povo para preparar o caminho para Cristo, e o próprio Jesus estava nas águas do Jordão para ser batizado. Estas moedas podem ter pertencido a soldados romanos designados para monitorar a crescente influência de João, ou talvez a cidadãos locais que testemunharam o batismo de Jesus e mais tarde se tornaram seus seguidores. Esta descoberta não é apenas arqueológica, é profundamente espiritual. Estes artefactos não são meras relíquias do passado, são ecos físicos das Escrituras, reforçando as verdades há muito acreditadas pelas pessoas de fé. Fique ligado, porque o que vem a seguir aprofundará essa conexão de maneiras que você não espera. À medida que as escavações continuavam perto do Rio Jordão, a equipa descobriu uma das descobertas mais surpreendentes de sempre: fundações de pedra enterradas profundamente sob camadas de lama e sedimentos. Estes não eram os restos de quaisquer edifícios, o que emergiu foram os contornos inconfundíveis das primeiras igrejas cristãs, completas com piscinas batismais e cruzes esculpidas em pedra, intocadas pelo sol durante quase 2 milénios. Espalhados pelo local havia fragmentos de símbolos cristãos primitivos, motivos simples de peixes, cruzes toscas e inscrições em grego e aramaico. Uma inscrição, parcialmente decifrada, dizia: em nome do Messias, venha e seja lavado. Isto provavelmente se refere aos antigos rituais de batismo que aconteciam aqui, onde os novos crentes eram imersos nas águas sagradas para iniciar sua jornada de fé. Vestígios de depósitos minerais vermelhos nas piscinas batismais sugerem que estas águas foram outrora utilizadas para cerimónias sagradas, deixando a marca de algo verdadeiramente sagrado. Essas piscinas foram meticulosamente escavadas na rocha, projetadas com notável precisão para canalizar a água do Rio Jordão diretamente para elas. Este feito de engenharia criou uma conexão tangível e profunda com as próprias águas onde Jesus foi batizado. Os especialistas sugerem que estas fundações e piscinas de igrejas podem remontar ao primeiro século, tornando-as potencialmente um dos primeiros espaços de reunião cristã fora de Jerusalém. É concebível que estas estruturas tenham sido construídas pelos seguidores de Jesus, ansiosos por honrar o significado do seu batismo, ou talvez até pelos próprios discípulos, marcando um local sagrado para o culto cristão primitivo. Além dessas piscinas sagradas, os arqueólogos descobriram um caminho de pedra que se estende desde o local. Mapas antigos e manuscritos antigos sugerem que este caminho pode ter feito parte de uma rota de peregrinação percorrida pelos primeiros cristãos que viajavam da Galileia a Jerusalém, com o Rio Jordão servindo como uma parada fundamental ao longo do caminho. Durante a viagem, esses crentes paravam para orar, serem batizados e refletir sobre os ensinamentos de Cristo. Poderia ter sido este o mesmo lugar onde as sementes da igreja primitiva começaram a criar raízes, nas margens do rio onde o próprio céu declarou: Este é o meu filho amado, Mateus 3:17. Esta descoberta dá nova vida à narrativa bíblica, permitindo-nos traçar os passos dos fiéis que levaram a mensagem do Evangelho ao mundo. Nos últimos anos, os residentes que vivem ao longo do Rio Jordão testemunharam mudanças perturbadoras e inexplicáveis no comportamento do rio, fenómenos que despertaram curiosidade e preocupação entre cientistas, teólogos e crentes. Outrora uma hidrovia estável e confiável, o rio tornou-se cada vez mais imprevisível. Durante algumas estações, a água quase desaparece, revelando a terra rachada e sedenta por baixo. Outras vezes, sem causa aparente, o rio enche-se com correntes avassaladoras, como se as próprias águas estivessem turbulentas. Mas talvez o fenómeno mais surpreendente seja o aparecimento de uma misteriosa tonalidade vermelha em troços específicos do rio, especialmente perto de locais historicamente ligados a acontecimentos bíblicos. A água assume uma cor carmesim fraca e perturbadora, fluindo como sangue diluído pela terra. Moradores e visitantes ficaram surpresos, com os cientistas lutando por respostas. Testes para a proliferação de algas,
sedimentos ricos em ferro e poluentes químicos não produziram nenhuma explicação conclusiva. Para muitos na comunidade cristã, contudo, esta estranha ocorrência vai além de meras mudanças ambientais. É visto como um sinal profético, o cumprimento de uma advertência bíblica. A transformação da água em sangue é um símbolo poderoso nas Escrituras, frequentemente associado ao julgamento divino e eventos apocalípticos. Apocalipse 16:4 adverte: "E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes das águas, e eles se tornaram em sangue." O rio Jordão, tão rico em história sagrada, não é um rio qualquer. É o mesmo lugar onde Jesus foi batizado e onde se desenrolaram inúmeros acontecimentos bíblicos. O facto de agora apresentar sinais tradicionalmente ligados à ira divina levanta questões profundamente espirituais e urgentes. Seria este o cumprimento de uma profecia escrita há milénios? O aparecimento destas águas vermelhas é uma manifestação física de um aviso divino. À medida que as temperaturas globais continuam a subir, as fontes de água em todo o Médio Oriente estão a diminuir e as tensões sobre os direitos da água intensificam-se. A terra está seca e as pessoas estão desesperadas. Poderá a transformação perturbadora do Rio Jordão sinalizar não apenas uma crise ambiental, mas também a abertura do capítulo final do Apocalipse? Alguns acreditam que esta água vermelha está ligada aos julgamentos das 7 trombetas descritos no Apocalipse. Cada trombeta marca um julgamento divino desencadeado sobre a terra. A terceira trombeta, em particular, avisa que as águas se transformarão em sangue. Com o Rio Jordão agora fluindo com águas vermelhas, muitos perguntam: a profecia já começou a se desenrolar? As 7 trombetas estão entre as profecias mais arrepiantes e enigmáticas da Bíblia, cada uma marcando uma fase de julgamento divino e um aviso ao mundo de que o fim está próximo. À medida que acontecimentos estranhos se desenrolam ao longo do Rio Jordão, muitos começam a perguntar-se se estes julgamentos de trombeta já estão em ação. Vamos explorar esses julgamentos. A primeira trombeta, descrita em Apocalipse 8:7, diz: "O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado sobre a terra." Esta trombeta sinaliza devastação ambiental, incêndios, tempestades e céus vermelhos sangue. Nos últimos anos, testemunhamos incêndios florestais recordes, tempestades incomuns e erupções vulcânicas. Esses eventos poderiam ser ocorrências naturais ou são avisos vindos de cima. A segunda trombeta, Apocalipse 8:9, diz: "Algo como uma enorme montanha, toda em chamas, foi lançada ao mar. Um terço do mar se transformou em sangue." Isto poderia estar descrevendo um meteoro de fogo ou uma erupção vulcânica subaquática, eventos que se tornaram mais frequentes nos últimos anos. Poderia tal evento causar destruição oceânica generalizada e explicar a bizarra extinção da vida marinha e o aparecimento de mares vermelhos. A terceira trombeta, Apocalipse 8:10-11, descreve: "Uma grande estrela, ardente como uma tocha, caiu do céu sobre os rios e fontes de água, e muitas pessoas morreram por causa das águas que se tornaram amargas." Esta passagem pode referir-se à contaminação da água, poluição, venenos ou mesmo à água vermelha como a vista no Rio Jordão. Quando os rios ficam vermelhos e intragáveis, é difícil não pensar nesta profecia. A quarta trombeta, Apocalipse 8:12, afirma: "Foi atingido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas. O dia perdeu um terço de sua luz." Isto pode indicar uma perturbação atmosférica massiva, possivelmente ligada a fumo, cinzas ou mesmo a uma perturbação sobrenatural da luz. Pode ser um aviso de que o tempo está se esgotando. A quinta trombeta, Apocalipse 9:11, apresenta um cenário aterrorizante. A estrela foi dada a chave do poço do abismo, e da fumaça desceram gafanhotos sobre a terra. Estes não são gafanhotos comuns, mas seres monstruosos e demoníacos enviados para atormentar a humanidade. Eles não matarão, mas torturarão durante 5 meses. O livro do Apocalipse adverte: "As pessoas implorarão pela morte, mas a morte fugirá delas." Poderia esta profecia estar ligada às chuvas de meteoros, guerra espiritual ou forças demoníacas surgindo do subsolo da Terra? Alguns especulam que as estranhas criaturas vistas perto do Jordão e do Eufrates estão ligadas a esta profecia. A sexta trombeta, Apocalipse 9:13-21, fala de 4 anjos caídos libertados do rio Eufrates para matar um terço da humanidade. Com o Eufrates secando e fenômenos estranhos sendo relatados ali, esta trombeta pode ser um dos sinais mais alarmantes de todos. A sétima trombeta, Apocalipse 11:15, marca o fim, declarando: "O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu dizendo: O reino do mundo tornou-se o reino de Nosso Senhor e do seu Cristo." Esta trombeta final não traz destruição, em vez disso, anuncia o retorno de Jesus Cristo. Embora o Rio Jordão não seja mencionado diretamente nas 7 trombetas, o seu significado bíblico não pode ser negligenciado. É o lugar do batismo, do arrependimento e da transformação espiritual. E agora,
com as estranhas águas vermelhas e as ocorrências sobrenaturais na área, muitos acreditam que o rio está a sinalizar algo profundo, talvez a restauração, ou talvez o início do julgamento divino. Será que o rio Jordão e o Eufrates poderiam estar trabalhando juntos, um para sinalizar ira e outro para misericórdia? À medida que o som da trombeta se aproxima, o mundo observa. A trombeta final trará o retorno de Cristo. Você está pronto? Ao longo de uma das margens do rio Jordão, perto das estranhas águas vermelhas, os arqueólogos fizeram uma descoberta assustadora, um enorme esqueleto serpentino enterrado nas profundezas da terra. Esta não era uma cobra comum. Seus restos se estendem por mais de 6 metros de comprimento, com um crânio grotescamente alongado e presas largas em forma de lâminas projetadas para o terror. Os ossos eram antigos, fundidos com o tempo e os sedimentos, mas estavam notavelmente bem preservados, como se esperassem por alguma coisa. Os pesquisadores locais ficaram perplexos, pois o tamanho e a forma do esqueleto não correspondiam a nenhuma espécie de réptil conhecida, nem na região nem no mundo. Alguns até sugeriram que se assemelhava a um híbrido entre uma cobra e um dragão. No simbolismo bíblico, a serpente representa o mal, uma conexão que remonta a Gênesis 3:1, onde Satanás aparece pela primeira vez como uma serpente para enganar Eva. Apocalipse 12:9 identifica ainda a serpente como o grande dragão, aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Esta descoberta não é apenas um fóssil comum. Muitos acreditam que seja um símbolo divino ou uma advertência profética. Poderiam os ossos desta serpente gigante significar a ascensão do mal nos últimos dias, assim como se diz que o grande dragão desceu à terra no Apocalipse. O surgimento da serpente, bem próximo às águas vermelhas do Jordão, levanta questões incomodas. Poderia isto ser uma manifestação física da guerra espiritual que está invadindo o mundo? Alguns acreditam que a antiga serpente estava aprisionada sob a terra, e a revelação dos seus ossos sinaliza agora o enfraquecimento da barreira espiritual à medida que o fim dos tempos se aproxima. Os sinais estão cada vez mais difíceis de ignorar. Das águas vermelhas aos restos de esqueletos, das antigas fundações da Igreja aos fenômenos sobrenaturais, as profecias antigas parecem estar convergindo com os eventos atuais. O Rio Jordão sempre teve um profundo significado espiritual, foi o local onde os israelitas cruzaram para a Terra Prometida, onde João Batista apelou ao arrependimento e onde Jesus foi batizado. Tem sido um lugar de limpeza, transformação e aliança há milénios. Agora, à medida que estes sinais proféticos se desenrolam, a questão permanece: estamos testemunhando a convergência da profecia bíblica com os dias atuais? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos. Fique alerta, o capítulo final pode estar apenas começando. A Bíblia fala de muitos acontecimentos profundos e perturbadores que assinalam a aproximação do julgamento, rios que se transformam em sangue, sinais sinistros nos céus, bestas misteriosas surgindo da terra e anjos tocando trombetas para anunciar o julgamento de Deus. No nosso mundo de hoje, estamos a testemunhar fenómenos estranhos e inexplicáveis nas mesmas regiões onde se diz que estas ocorrências sagradas e proféticas ocorreram. Em Mateus 24:33, Jesus disse aos seus seguidores: quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Jesus advertiu-nos para permanecermos vigilantes, para permanecermos acordados e para reconhecermos a estação, não apenas através do que observamos com os nossos olhos, mas também através da agitação do nosso espírito. Não se trata de meras coincidências ou acontecimentos aleatórios, são sinais, lembretes e avisos divinos destinados a nos acordar. A secagem do Rio Jordão, a sinistra água vermelha, o ressurgimento de relíquias antigas, os fenómenos celestiais, estas ocorrências não podem ser descartadas como mero acaso. Eles são um chamado divino para o despertar da humanidade. Um chamado para abandonar as trevas e retornar à luz, para nos prepararmos para o que vem a seguir. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos realmente prontos para o que está por vir? Estamos prontos para o retorno do Rei? Porque esteja o mundo pronto ou não, ele está vindo. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia escrita neste livro. Apocalipse 22:7. Agora é a hora de voltar à fé, de abrir os nossos corações a Jesus e de nos reconciliarmos com Deus. O capítulo final está se desenrolando e pode não haver muito tempo para se preparar. Oração pelos cristãos. Vamos nos unir em humildade e reverência diante do Senhor. Pai Celestial, nos curvamos diante de Ti com corações cheios de admiração e gratidão. Obrigado por revelar seu poder por meio de sinais, maravilhas e descobertas que nos lembram que Sua palavra é viva e ativa e que Suas promessas são verdadeiras. Você é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Em todas as estações, você permanece fiel. Ao testemunharmos o desenrolar dos sinais ao redor do Rio Jordão e em todo o mundo, buscamos a Tua sabedoria. Abra nossos olhos espirituais para discernir os tempos. Conceda-nos ouvidos para ouvir Sua voz acima do barulho do mundo. Prepare nossos corações, mentes e lares para os dias que virão. Perdoe-nos, Pai, pelos momentos em que nos afastamos da Tua verdade.
Purifique-nos do pecado, purifique nosso coração das dúvidas e fortaleça nossa fé para que possamos permanecer firmes na retidão quando vierem as provações. Não nos deixemos abalar pelo medo, mas estejamos enraizados na confiança do seu plano eterno. Jesus, você é nosso refúgio e nossa rocha. À medida que a escuridão aumenta no mundo, que a tua luz brilhe ainda mais através de nós. Use-nos como vasos de esperança, paz e verdade nesta geração destruída. Encha-nos com o fogo do Espírito Santo. Proteja nossos corações do engano e torne-nos ousados em nosso testemunho, mas ternos em nosso amor. Elevamos todos os crentes ao redor do mundo, aqueles que estão com medo, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão ficando cansados. Encoraje-os, Pai. Lembre-os de que você está próximo e que seu retorno está próximo. Deixe o avivamento crescer em nossos corações. Deixe sua igreja despertar e que possamos estar prontos para seu retorno glorioso. Oramos tudo isso no poderoso e santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor e Rei vindouro. Amém. Muitos cristãos, especialmente aqueles que estudam a profecia bíblica, acreditam que as estranhas ocorrências e descobertas que acontecem hoje podem ser sinais de que estamos entrando nos dias finais preditos na Bíblia. Embora não possamos confirmar definitivamente cada evento como um cumprimento da profecia, o padrão e o momento destes fenómenos suscitaram profundas preocupações e reflexões entre os crentes em todo o mundo. A Bíblia há muito aponta sinais específicos que marcariam a aproximação do fim dos tempos. Em Mateus 24, o próprio Jesus advertiu seus discípulos para serem vigilantes, observando que haveria guerras, fomes, terremotos, sinais estranhos no céu e o surgimento de falsos profetas. Ele também previu que o coração das pessoas esfriaria e que o conhecimento aumentaria. Os acontecimentos que se desenrolam em torno do Rio Jordão e das regiões vizinhas parecem ecoar muitas destas advertências proféticas. Por exemplo, a secagem de grandes rios, como o Eufrates, na Jordânia, é altamente simbólica. Apocalipse 16:12 menciona especificamente o Eufrates secando para dar lugar aos reis do leste, marcando um momento crucial na sequência final do julgamento de Deus, as 7 taças da ira. Quando os rios secam nas Escrituras, muitas vezes isso sinaliza um momento de transição, seja julgamento ou libertação. O Rio Jordão, em particular, sempre foi um símbolo de transição, marcando a fronteira que os israelitas cruzaram para a terra prometida. Foi também o local onde Jesus foi batizado, simbolizando o renascimento espiritual. Hoje, a misteriosa secagem do Rio Jordão, os seus padrões mutáveis e a estranha cor vermelha que apareceu nas suas águas podem sinalizar que algo maior está em jogo. A descoberta de fundações de igrejas antigas, moedas romanas e ferramentas aponta para um renascimento da história bíblica, como se Deus estivesse revelando verdades há muito escondidas em preparação para o que está por vir. O ressurgimento de lugares sagrados, a possível descoberta de relíquias como o Santo Graal e os avistamentos de seres angélicos no céu são todos vistos por muitos como despertares ou anúncios divinos. Depois, há descobertas mais sinistras, como os esqueletos gigantes em forma de serpente e os restos de grandes criaturas semelhantes a morcegos encontrados perto das margens secas dos rios. Na tradição bíblica, as serpentes sempre foram associadas ao mal, ao engano e ao poder de Satanás. Apocalipse 12:9 refere-se a Satanás como a antiga serpente que engana o mundo. A presença destes colossais ossos de serpente poderia simbolizar o ressurgimento da influência de Satanás, servindo como um lembrete da guerra espiritual que está a intensificar-se sob a superfície do nosso mundo. Da mesma forma, a visão dos anjos e da luz divina sobre o Jordão evoca o momento em Lucas 3, quando os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre Jesus no seu batismo. Hoje, à medida que são relatadas manifestações semelhantes, sejam elas reais, espirituais ou simbólicas, muitos acreditam que não é coincidência. Pode ser um lembrete celestial de que Deus ainda está observando, ainda se movendo e ainda enviando advertências ao seu povo. Depois, há a água vermelho-sangue, um lembrete arrepiante de que a profecia bíblica não é meramente metafórica. Apocalipse 16:4 descreve como os rios e fontes se transformarão em sangue como parte do julgamento final de Deus. O aparecimento de água vermelha em vários lugares, inclusive no Jordão, serve como um lembrete de que os julgamentos preditos na Bíblia estão se desenrolando. Quer estes fenómenos sejam chamados de despertar sobrenaturais, proféticos ou divinos, eles estão a levar milhões de pessoas em todo o mundo a aprofundarem-se nas Escrituras e a perguntarem: estamos a aproximar-nos do capítulo final da história humana? Em Lucas 21:28, Jesus nos disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Estes sinais não pretendem incutir medo, mas sim encorajar a prontidão. A convergência dos sinais físicos e espirituais aponta para algo muito maior que se desenrola no nosso mundo. A terra geme, os céus declaram e a palavra de Deus está sendo confirmada em tempo real. Embora possamos não saber o dia ou a hora exata do retorno de Cristo, a Bíblia nos exorta a permanecermos alertas, preparados e espiritualmente despertos. As descobertas em torno do Rio Jordão são mais do que meras maravilhas históricas ou arqueológicas, são marcadores espirituais.
Estes acontecimentos não são apenas lembranças de histórias antigas, são mensagens, avisos e promessas. Agora, mais do que nunca, devemos perguntar-nos: estamos preparados para o que vem a seguir? Estamos vivendo com fé ou com medo? Estamos nos aproximando de Deus ou nos afastando dele? Se estes são realmente sinais do fim dos tempos, tudo está prestes a mudar para sempre. A salvação não é algo que acontece lá fora, em outro lugar ou na vida de outra pessoa. Não é encontrado nas últimas tendências da mídia ou nas fofocas sobre celebridades. Não depende de saber as últimas notícias políticas ou intrigas sociais. A salvação depende do nosso compromisso pessoal e interior com o Senhor. No entanto, muitas vezes ficamos distraídos, porque a realidade da proximidade de Deus pode ser esmagadora. Procuramos refúgio em distrações, pessoas, lugares e coisas, para evitar enfrentar a profunda verdade de que Deus está próximo. No Evangelho de hoje, Lucas 13, 9, vemos esse mesmo problema. A multidão fica fascinada com as últimas notícias sobre uma tragédia envolvendo galileus, mas Jesus desafia o seu foco equivocado. Eles acreditavam que coisas ruins só aconteciam aos ímpios, o que lhes dava uma falsa sensação de superioridade moral. Mas Jesus os corrige: vocês acham que, por terem sofrido dessa maneira, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum. A questão mais profunda é a falta de consciência espiritual. Eles estavam mais preocupados com as notícias do que com a presença do Senhor bem diante deles. E assim, Ele os chama, e a nós, para voltarmos nossos corações a Ele, para reconhecermos os sinais dos tempos e para estarmos plenamente presentes em seu chamado.